É isso aí, olha só, acabei de assistir, agorinha mesmo, acabei de assistir o primeiro episódio da nova temporada da série Reis, A Divisão, onde nós vamos ver a história de Roboão e de Jeroboão, os principais, né? Eu diria assim, os protagonistas, claro. Haverá outras tramas, outros personagens, novos personagens, mas basicamente a história vai focar nesses dois personagens, né? Nós vamos ter aqui uma guerra, né? Um conflito, enfim, entre esses dois. Eu quero dizer uma coisa, esse episódio está tão bom quanto os outros, no sentido de estética, né? A produção, enfim, a narrativa, todos os elementos de uma série ou de um filme, etc., estão aqui nesse primeiro episódio. E, assim, a qualidade está muito boa. Enfim, o primeiro capítulo está tão bom quanto os outros. Então você não vai perder nada, tá? Tá muito bom. E olha só, duas coisas me chamaram a atenção aqui, sabe? Três, né? Vou colocar três, mas principalmente duas. O poder da palavra, sabe? A sementinha do mal. E eu percebi aqui uma certa ambição. A gente tem que ficar muito atento com essas coisas, sabe? Porque a série Reis é baseada em fatos reais. São histórias que aconteceram. E a Bíblia, ela trata do ser humano. Ela trata do ser humano, tá falando da gente. Então, a Bíblia pode ser um livro antigo, digamos assim, mas ela está se tratando de problemas atuais ou de questões atuais. Então, quando você for assistir esse primeiro capítulo, espero que você perceba o que eu percebi. A importância do poder da palavra. Ou melhor, a importância de estarmos no Espírito. A importância da gente ter a palavra de Deus na gente, né, dentro de nós, para que quando aparecer alguém precisando de uma palavra, a gente está ali para poder dar essa palavra. E também, como a gente tem que ficar atento com a semente do mal. Porque a semente do mal chegou até Israel, né? Salomão casou com muitas mulheres, então aquelas mulheres trouxeram outros deuses, outras crenças, outros pensamentos, e a sementinha ficou. E essa semente, ela vai germinar aqui nessa temporada da série Reis, A Divisão. Vai germinar. E tem uma questão muito interessante aqui na série Reis que eu quero te explicar. Eu sou cineasta, então quando a gente fala de cinema, a gente está falando de história, quando a gente fala de série, a gente está falando de história, enfim. Então existe aí uma narrativa, ou seja, a forma como que se conta a história. Então, quer dizer, nós vamos acompanhar agora a história de Roboão, certo? Roboão, que ele assim, dentre ele e o Jeroboão, Roboão é o protagonista. Mas tem uma questão interessante aqui, é que, se eu não me engano, a gente está vendo o Roboão desde o início da série Reis, lá, quando começou a série Reis, ou então quando começou a história do rei Davi. Porque que eu me lembro, a série, né, em uma dessas duas partes, aí você pode me corrigir aqui nos comentários, por gentileza, tem um momento da série, ou é no começo, ou quando começa a história de rei Davi, em que a Maaca está contando a história dos reis para o Roboão. Então, assim, a gente foi se identificando de alguma forma com o Roboão, ou você foi se identificando, enfim, a gente foi conhecendo esse personagem, de forma que agora, quando a gente vai ver a história dele, a gente já sabe quem é esse personagem. Então, a sala de roteiro está de parabéns nesse sentido, de fazer com que a gente se identifique ou a gente conheça o personagem, de forma que agora, quando chegou a vez dele, né, quando chegou a vez de contar a história dele, a gente já sabe quem é esse personagem. A gente sabe o porquê que ele vai agir, da forma como ele vai agir. Interessante isso. O que você espera daí desse primeiro episódio da série Reis? O que você espera dessa nova temporada, sabe? O que você espera que os dos novos personagens, que a gente vai poder absorver, porque isso que é o legal, isso que é o interessante da série. Nós temos aqui um conteúdo bíblico, mas ao mesmo tempo que ele procura ser atual. Inclusive, falando nisso, tem algo que muito, muito interessante, algumas coisas que eu quero contar mais pra frente. Então, é um conteúdo que ele procura ser atual, ele consegue ser atual. Em alguns momentos ele, né, peca, vai, assim, perde a mão, né? Enfim, tivemos aquele fiasco lá do romance do Salomão com a Maqueda, ou a Maquedá, enfim. Mas são águas passadas. Agora o que nós temos é a história de Roboão. A gente tem que pensar sobre nós, sabe? Pensar assim, puxa vida, por que eu faço tal coisa? Ou eu não faço tal coisa? E assim, essa série é pra gente refletir sobre isso também, sobre várias questões, mas e também sobre essa questão de por que a gente faz as coisas que a gente faz. Mesmo sendo as coisas certas, são as coisas que agradam a Deus e as coisas que não agradam a Deus. Isso tudo está relacionado ao nosso passado. Então, pelo fato da gente ter conhecido o passado de Roboão, a gente vai entender ele melhor agora. Exatamente. Então, veja só, Roboão, ele conheceu a história de Saul, ele conheceu a história de Davi. Ele conviveu com o pai dele, ele viu o que o pai dele fez, os erros que o pai dele cometeu. Então, agora, ele sabe, ou ele tem uma noção do que ele tem que fazer ou o que ele não tem que fazer. Então, assim, olha só, tá vindo coisa boa aí. Eu tô confiante agora. Tô confiante porque aquele terremoto Salomão / Maqueda se foi, passou. Então eu tô confiante
E nós vamos ver aqui muitos conflitos, se prepare, conflitos, briga entre o Roboão e o Jeroboão por causa do reino. E uma outra questão também que eu quero te falar aqui, que eu percebi, um Jeroboão ambicioso. Me parece que o Roboão ele vai querer tomar Israel para ele, tomar até a tribo que ficou para Roboão. Mas eu vou deixar isso para me comentar quando eu assistir os outros episódios. E olha só, tem uma coisa que eu quero te contar. Tem uma personagem que não vai mais fazer parte da história. E uma personagem que eu gosto muito, que eu gostei dessa personagem, né? E eu não vou falar o nome dela, mas só vou te falar uma coisa. Não existe mensagem subliminar nos filmes, nas histórias, nas séries, não existe. Posso te garantir. Tá bom, se você entendeu, tá aí. E temos outro personagem também que não estará mais entre os governantes, né, do Roboão, né, junto com o Roboão, né? Sabe que você entendeu isso aí? Ah, e tem uma outra questão também. Esse primeiro episódio começa com um mistério, tá? Nós temos aí a apresentação de uma nova personagem, tá? E assim, eu não sei quem ela é. Lá no meu Instagram falaram que é a Jezabel, que é a mãe de... a esposa de Jeroboão. Falaram que é a esposa de Ezequias, enfim. Falaram algumas coisas lá, mas eu acredito que não seja nenhuma delas, tá? Jezabel não é porque, assim, pelo perfil da personagem, não se parece com Jezabel. Porque Jezabel a gente já conhece, a gente já viu, né? Sabe que ela é impetuosa, enfim, ela tinha aquela cara de raiva, de brava, etc. Então eu vou deixar pra você responder nos comentários quem é essa personagem. Olha só, eu quero te pedir pra você curtir, comentar, compartilhe esse vídeo também com aquelas pessoas que gostam desse tipo de assunto, desse tema, porque eu estou falando aqui de uma série, mas existe um lado espiritual, né, por trás. Então é isso que a gente tem que se atentar, se apegar aos ensinamentos, às mensagens que estão ali embutidas, né, o que vem ali nas histórias. E com respeito ao comentário, pode ser o que você quiser, tá? Um ponto de interrogação, um emoji, enfim. Ou então, a palavra do dia que é cruz, tá bom? Toda vez que você assistir esse vídeo, eu vou pedir uma palavra-chave. E você pode colocar essa palavra, tá bom? Aí você participa comigo. É muito interessante. A sua participação é interessante porque quanto mais você participa, quanto mais pessoas participam aqui, o YouTube recomenda esse vídeo. E mais pessoas podem ter acesso ao meu conteúdo e ela pode ser ajudada de alguma forma. Então me ajude a ajudar outras pessoas. Também eu tenho meu curso Cinema e Fé Cristã, se você quiser aprender como que se conta uma história com base na visão cristã. E eu também tenho os meus produtos, os meus e-books, que você pode ver ali na descrição, você pode acessar. Eu tenho certeza que a sua fé vai ser fortalecida e você vai ganhar conhecimento sobre as coisas de Deus. Enfim, quero te agradecer por ter me acompanhado até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Basta! Não vou me repetir. Então, o que a senhora diz sobre isso? Nada. Como assim nada? Se estamos reunidos aqui para isso? Não podemos resolver isso hoje. Preciso ir.